todos. Vamos dar início à nossa live, né? Com a temática de ansiedade e depressão. E eu vou estar chamando aqui o Pedro para a gente poder estar conversando essa noite, batendo um papo bem legal aí com a temática que a gente está propondo, né? Que é conversar sobre depressão e ansiedade. Sejam bem-vindos aí, todo mundo vão chegando. Me diz aí de onde vocês estão aí, né? Muriaé, Bahia. Tem gente, tem estrangeiros aqui também. Então vamos chegando e vamos sentindo bem à vontade para a gente estar conversando. A nossa proposta é usar o diálogo como uma ferramenta de educação, né? Para que a gente possa realmente entender o que é ansiedade, como cuidar, como tratar e como que isso pode ser gerado a nível de comprometimento do nosso dia a dia, né? Dos nossos processos. Amigos do Paraguai, Monique, sejam muito bem-vindos. Aí a gente vai estar conversando sobre essa temática. Eu vou chamar o Pedro aqui para ele estar se apresentando e a gente está dando início aí a nossa roda de conversa online, né? Que é a nossa proposta, utilizar esse espaço para o diálogo. Então podem perguntar, fiquem bem à vontade de poder estar interagindo mesmo com a gente e utilizando como bate-papo mesmo, né? E podem mandar perguntas aí na caixinha de pergunta ou por aqui mesmo. Então fiquem bem à vontade. Pedro tá aí? Deixa eu chamá-lo de novo aqui para a gente poder estar dando o andamento. Douglas! Vamos chegando, povo! Vamos chegando para a gente poder estar trocando essas informações bem legais aí. Pedro chegou? Então eu vou estar começando aqui com vocês. A gente vai estar contextualizando, né, sobre qual é o sentido da gente estar conversando aqui e qual que é a nossa proposta inicial. E a gente propôs falar de ansiedade e depressão por ser uma temática que tem acometido bastante. Aí, Pedro, conseguimos, ufa! Então, só estava dando uma abertura inicial para o pessoal que está chegando. Eles estão falando aí de onde eles são. Tem gente do Paraguai, tem gente de Barreiras, tem gente de BH, tem gente de São Paulo, tem gente de todos os estados aí. Isso é muito legal, né? Esse entrosamento. E aí eu vou me apresentar inicialmente, e aí depois o Pedro apresenta para a gente estar conversando, né? E eu falei que a nossa proposta, Pedro, é trabalhar com o diálogo, né? E eles podem ficar à vontade por poder estar compartilhando, né? Dúvidas, enfim, e a gente está conversando a partir dessas dúvidas, né? Que é bem legal, e trazer uma coisa bem interativa, né? E bem dinâmica, e que venha fazer sentido para vocês. A gente não possa estar falando de técnica e profissionalismo aqui e sem fazer sentido para eles aí. Vitória aí também, ó. Tem então, galera de todos os estados aí, a gente tem presente, né? Então, assim, para quem não me conhece, né, que está assistindo a primeira vez aqui, meu nome é Emerson, eu tenho como formação, eu sou enfermeiro, atualmente eu sou interno em medicina, estou cursando o 9º período de medicina aqui no Unifaminas, em Muriaé, Minas. Sou também docente, né, professor universitário, e sou consultor de saúde de um projeto de saúde pública de uma parceria com a Fundação Vale do Rio Doce. E aí, eu vou contextualizar o porquê dessa live hoje, o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o nosso objetivo com isso. E aí, posteriormente, o Pedro vai apresentar, e aí a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. Por que falar de ansiedade e depressão, né? Eis aí uma questão a ser realmente conversada. Eu tenho como propósito no meu Instagram conhecer as especialidades médicas, enfim, e trazer questões que a gente vê muito à tona no dia a dia. Seja ele na rede hospitalar, seja ele na saúde pública, seja ele no dia a dia. E trazer isso, né, através da rede social
com profissionais que estão realmente estudando sobre essa temática, com uma vertente mais inovadora, né? Numa residência, num preparo direto com isso. Então, o meu objetivo é esse, é trazer uma psiquiatria numa óptica moderna, né? É aquela questão de uma lógica de desconstruir tabus, né? Estigmas, que aí a gente ainda tem ainda isso muito enraizado, e com o diálogo, né? E trazer um processo de realmente uma educação para que a gente entenda a importância de conversar sobre essa temática. E aí, nada melhor do que chamar o doutor Pedro aí para a gente poder estar conversando. Pedro, ele é amigo de um amigo e, por acaso, a gente se conheceu nas redes sociais e aí começamos a trocar informações, né, pela rede social, e ele é residente em psiquiatria. Eu falei, olha, é ele, né? E aí a gente combinou para esse momento a gente estar aqui presencialmente com vocês, trocando essas informações e trazer com muito cuidado e cautela um tema muito delicado, né, Pedro? E agora o Pedro vai estar falando aí, apresentando, e a gente vai dialogando. Maravilha, Emerson. Boa noite para todo mundo que está assistindo, né? Obrigado pelo convite, foi muito legal. Quando eu vi que você ia falar sobre ansiedade, eu vi, cara, eu tô falando sobre isso todo santo dia na enfermaria, nos ambulatórios, porque eu sou médico, sou formado pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e hoje faço residência de psiquiatria em BH, no Hospital do Ipsen. E agora, né, contexto de pandemia, a gente tem visto muita gente com ansiedade e com depressão também. A gente viu o aumento das causas psiquiátricas que geram internação, a gente viu mais gente com sofrimento, e dá para se imaginar, né? Porque até as pessoas que são mais saudáveis são impactadas, né? Isolamento social, sai da rotina, adiam planos, teve gente que tinha casamento, formatura, tinha gente com questões financeiras para resolver e começa a ser atrapalhado, e a gente sabe que isso tudo influencia na questão da saúde mental. Então é um tema muito importante para hoje em dia, e como eu estou falando sobre isso todos os dias no consultório, não teria por que recusar esse convite, né? É um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E até interessante, estava conversando com o Emerson antes da nossa live, né? Como que eu vou começar essa conversa? Eu vou começar falando o que a gente sente na ansiedade, porque hoje, por exemplo, foi um exemplo que eu estava ansioso. Hoje, antes de minha primeira live, eu nunca tinha gravado uma live antes, falei assim, caraca, virei blogueiro mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Colocar a cara a tapa, assim. Mas a ansiedade nada mais é do que isso, né? É uma preocupação que a gente tem com o evento do futuro. E se a gente for pensar, é uma coisa evolutiva. A gente, como espécie, né, a gente precisa ter algum nível de tensão, de ansiedade, porque senão, pensando lá no início da evolução, para a gente conseguir caçar, para a gente conseguir fugir dos perigos, para a gente estar ciente dos alertas que vão chegar e conseguir ter uma resposta rápida, a gente precisa ter um nível de ansiedade e de tensão aí. A gente tem que ter uma resposta automática. Não dá para a gente pensar em cada movimento. Só que hoje em dia, a gente não tem muitas vezes um perigo iminente. E às vezes isso fica desregulado. Então, o que gera ansiedade não é um leão que está correndo atrás da gente, ou a necessidade de pegar uma presa. O que gera ansiedade é um boleto para pagar, é uma live no Instagram que você sabe que outras pessoas estão te assistindo. É esse tipo de situação completamente diferente do que a gente foi projetado, entre aspas, né, para sentir-se ansioso. E o que a gente tem que saber também quando que essa ansiedade passa de um limite, né? Porque a ansiedade tem que ser um nível que a gente seja capaz de interpretar um perigo e responder esse estímulo com velocidade. Mas a partir do momento que a ansiedade paralisa a gente, passa a ser uma coisa problemática. E a gente tem visto que para pessoas que já tinham uma ansiedade prévia, o contexto da pandemia piorou, e talvez as pessoas que estavam bem adaptadas a essa questão da ansiedade não estão mais. E muitas pessoas que nunca tiveram problema nenhum passaram a ter, porque pararam de ter aquelas ferramentas que às vezes a gente faz sem perceber, mas a gente tem diversas ferramentas no nosso dia a dia que reduzem a ansiedade. Quando a gente faz uma atividade física, quando a gente encontra a família, quando a gente sai com os amigos, quando a gente senta num bar para conversar, todas as atividades diminuem nosso nível basal de ansiedade, e a gente está abrindo mão de todas elas. Só sobraram aquelas coisas ansiogênicas, os boletos para pagar, os compromissos que a gente teve que adiar, a incerteza do futuro, porque esse componente ansiogênico é muito importante, né? A pessoa ansiosa, normalmente, ela não se aguenta de não saber o que vai ser o futuro. Às vezes ela fica mais tranquila quando você já tem uma resposta negativa do que quando você não sabe ainda o que vai acontecer. Então, tudo isso contribuiu para esse aumento da ansiedade.
Você tinha umas perguntas para fazer, né? Me fala o que você acha que tem que Isso. fazer. Assim, é muito legal, Pedro, quando a gente fala da ansiedade como um processo normal, né? De algumas questões do nosso dia a dia, quando a gente enfrenta um processo de até ampliar um futuro, né? Eu consigo planejar, essa ansiedade vai me ajudar a proporcionar uma melhoria, né? Do que eu vou propor ali como idealização. E até que ponto essa ansiedade ela se torna um processo de algo patológico. E aí, a gente precisa de entender que a doença não é só a ausência de uma saúde biológica, né? Esse é um ponto assim, crucial, principalmente para a saúde mental, né? Que as pessoas elas querem ver através de um exame e muitas das vezes existe aquela questão, aquela pergunta que a gente faz: você está ansioso? Você se considera ansioso? Não, doutor, estou super tranquilo. Nossa, super bem. Esse é meu jeito de ser. Eu sou assim. Eu sempre fui assim, né? E como que vai o sono? Ah, não durmo. Mas assim, eu tô muito tenso, né? Tô tendo que tomar os relaxantes muscular. Eu tô ficando muito irritado em casa, mas eu não sou ansioso. Então a gente percebe que como essa ansiedade ela é mascarada, né? E como que no dia a dia as pessoas têm dificuldade em aceitar, né? Esse processo dessa ansiedade, às vezes até de reconhecer, né, esses limites entre o limiar do normal e aquilo que te vai te trazer um adoecimento. E você trouxe muito bem quando você fala da questão social, da questão econômica, como processo de adoecimento, é que esses processos, a gente está transitando um processo de saúde e doença, certo? A partir do momento que eu tenho problemas sociais, econômicos, familiares, de moradia, de renda, eu tendencio a ter um processo de adoecimento mais precoce, né? Então, não é só simplesmente questões que envolvam uma genética que vai me propiciar um adoecimento mental, não. Muitas das vezes são essas questões sociais, econômicas, financeiras que estão gerando essa ansiedade no nosso dia a dia e acaba que a gente esquece, né, de linkar, que as pessoas procuram um motivo. Por que eu estou ansioso? Mas, né, por que eu estou ansioso? Porque tem um monte de conta para me pagar. Né? E tá chegando o mês desses boletos chegarem e eu não sei o que fazer. Por que eu estou ansioso? Ah, porque, né, enfim, tem algo ali te afligindo, né, te gerando essa apreensão. Então, acho legal a gente pontuar essa questão. O que é, até que ponto a gente reconhece isso como algo bom, saudável, até que ponto isso se torna algo de doente, patológico, né? Aí seria um primeiro ponto, assim. Primeiramente, até linkando com o que você falou, essa questão do gatilho, né? De identificar um gatilho que me deixa ansioso. Quanto mais tempo que a pessoa tem qualquer problema, mais difícil fica de achar o gatilho inicial. Então, uma pessoa que tem insônia há 10 anos, dificilmente você vai falar, poxa, esse foi o motivo que começou a sua insônia. Para ansiedade é a mesma coisa. Como você falou também, tem muita gente que tenta negar qualquer diagnóstico psiquiátrico, tenta negar a necessidade de tomar qualquer medicação. Muitas vezes o diagnóstico vem de um familiar, porque o familiar leva e fala, olha, a pessoa está muito diferente. E essa questão de diferenciar o patológico do que o normal, ela é muito delicada, né? A gente tem que olhar com bastante atenção. É importante conseguir, por isso que a consulta psiquiátrica às vezes demora bem mais do que uma consulta clínica normal. E por isso na psiquiatria a gente nunca vai poder pegar um livro de critérios, tentar dar um tique em critério, opa, esse eu tenho, esse eu não tenho, esse eu tenho, opa, fechei 4, bati, estou diagnosticado. Não funciona assim, porque exige a gente entender quando começaram os sintomas, como que era a personalidade pré-mórbida, né, antes da doença, como que foi depois, qual foi o ponto de ruptura. Um parâmetro que a gente usa muito a partir do momento que um sintoma nitidamente passa a contribuir para uma disfuncionalidade da pessoa, isso passa a nos preocupar. Então, realmente, tem gente que é mais acelerado, tem gente que é mais devagar, tem gente que gosta de antecipar mais, tem gente que deixa mais em cima da hora. Esses traços da personalidade a gente não vai considerar que são doenças. Agora, quando a gente identifica que o indivíduo passou a ter um problema, passou a ter uma sintomatologia que está atrapalhando ele de resolver os problemas, aí a gente passa a prestar atenção. Então, uma pessoa ficar ansiosa porque ela vai fazer algum concurso, é normal. Agora, se na hora de fazer o concurso ela simplesmente não quer sair do carro para ir até a sala, ou tem uma sensação de que o mundo está fechando em torno dela, ou está tendo uma crise aí. E não necessariamente tem que vir em crise, né? Igual você citou. Às vezes o paciente passa semanas sem dormir aí, dormindo mal. Eu acho que teve até alguém, infelizmente, desceu aqui na conversa para mim, eu não estou conseguindo achar, mas
Teve alguém que falou aqui que não está conseguindo dormir já há muito tempo, não está conseguindo manter o sono 100%, e a gente sabe que a ansiedade atrapalha no sono. A gente sabe os mecanismos ansiosos são esses de ativar na gente um alerta de luta ou fuga. Isso a longo prazo deixa a pessoa cansada. Uma metáfora interessante que tem é quando a gente dirige, por exemplo, quando a gente faz uma viagem, por mais que você goste de viajar, quando a gente está viajando, a gente tem que manter um nível de atenção maior. Por mais que você já conheça a estrada e vá ouvindo música, você precisa estar atento. Quando que você vai fazer ultrapassagem, se tem alguém dando seta para te passar, se tem algum acidente na frente, buraco na via, é um momento tenso. Por mais que você goste de viajar, normalmente quando a gente chega de viagem, a gente chega cansado. Então, é isso que acontece com a ansiedade. Quando a pessoa está num nível de ansiedade acima do que deveria ser o basal, acima do que deveria ser aquilo para você sobreviver, para você não ser atropelado, para você estar atento, a gente passa a se cansar. E isso a longo prazo vai cansando, vai cansando. Aí entra problemas de humor, a pessoa fica mais irritada, diminui memória, diminui concentração. Às vezes os sintomas, ao invés de chegar em crise de ansiedade, chegam para a gente assim. Chega uma pessoa que fala que está se esquecendo de várias coisas, ou uma pessoa que está dormindo mal. E aí a gente sempre, dentro da psiquiatria, a gente tenta entender de onde estão vindo cada sintomas. Algumas vezes a gente não consegue, mas a gente tem visto que muitas vezes ele está relacionado à ansiedade. Um dado interessante que eu também trouxe aqui antes de entrar na live, né? Estava lendo alguns artigos mais recentes, dois que saíram em 2021, e muito relacionado com o Covid, porque a gente está tendo tanto caso psiquiátrico relacionado com o Covid que começaram a fazer estudos, né, para identificar se tem uma ação local do vírus no sistema nervoso central. Então já existem hipóteses formuladas, a gente viu o aumento do caso de delírio no Covid, então o artigo que eu estava lendo aqui é um artigo até grande, falando sobre a possibilidade desse vírus chegar até o sistema nervoso central pelo bulbo olfatório. Tem outras hipóteses que falam que ele chega pela célula sanguínea. A gente vê assim, quando a gente compara um grupo de pacientes que não teve Covid, que teve outra doença gripal normal, mais conhecida, né? uma síndrome gripal, com os pacientes que tiveram Covid, esses pacientes que tiveram Covid evoluem mal psiquiatricamente, então eles têm mais diagnósticos psiquiátricos, e se a gente for comparar dentro do paciente que teve Covid, quanto mais grave foi o Covid, então assim, comparando o que não precisou internar, o que ficou em casa, com o que precisou internar, o que precisou internar tende a ter mais problemas psiquiátricos. Entre o que precisou internar e o que precisou de CTI, o que precisa de CTI tende a ter mais problemas psiquiátricos. Então, assim, a gente vê que tem uma escalada de quanto maior a gravidade, maior o problema. E aí ficam as hipóteses, né, Emerson? Será que realmente é uma ação do vírus dentro do sistema nervoso central? Será que é por conta da inflamação que está disseminada e interfere? Ou será que é por conta das condições, né, do trauma relacionado a ter o Covid, o trauma relacionado a estar internado, a necessidade do isolamento que uma internação hospitalar faz, você não pode ficar com sua família, você não pode receber visita. Então, tudo isso tem sido estudado, mas eu quis trazer aqui para dar para perceber que é uma coisa tão relevante que os estudos já estão sendo feitos assim, mundialmente. Muito bom. Uma participante, ela fez uma pergunta aqui e ela trouxe uma reflexão sobre a questão que a gente vai falar posteriormente, que é as complicações, né? Quando essa depressão, que é o próximo tema, ela não é tratada. Que ela relata se é possível ouvir vozes quando isso não é feito. E também ela apontou que ela estava tendo esses sintomas, aí ela procurou um neuro, e aí esse neuro prescreveu alguns medicamentos, mas o sono dela não está 100%. E aí ela traz essa ligação né, dessas vozes. E se você quiser comentar agora, eu acho que né, aproveitar o gancho, depois a gente pode ser que É comece a uma falar de outro pergunta, assunto. é uma pergunta bem complexa e bastante densa, né? Só com essas informações que você me deu, é impossível a gente chegar a determinar alguma coisa aqui. A gente sabe que depressão, ansiedade, esses sintomas, eles podem cursar com algumas coisas que às vezes até parecem alucinações e não são, sensação de que está ouvindo alguma coisa, sensação de que está alguém te chamando. A gente tem diferenças também, né, entre alucinação, alucinose, pseudo-alucinação, são termos assim, mais complicados da gente abordar aqui numa live rápida, sem ter um treinamento antes. Mas, de qualquer forma, se já está passando por um acompanhamento com o neurologista, entender que nem tudo se resolve de uma consulta para outra, né? Pelo que você falou, ela começou um medicamento, melhorou algumas coisas, mas ainda não está dormindo tão bem. É aos poucos, é questão de conversar com seu médico, ele já entendeu sua história provavelmente, e esse tipo de sintoma extra a gente vai ajustando com o tempo. É muito difícil a gente resolver tudo de uma semana para outra. Às vezes a expectativa é essa, mas nem sempre é assim.
Isso é muito importante porque assim, um dos pontos que a gente percebe na prática, pegando o gancho, é a adesão ao tratamento, né? Caso você perceba que os diagnósticos na psiquiatria, eles são muito minuciosos, não é uma única consulta que te define, né, bater o martelo uma doença X. Inclusive, eu tenho muito medo desses profissionais que se ousam em fazer isso. Né? Você já sai na primeira consulta com aquele monte de diagnóstico, e aí você falou, mas ele me ouviu 10 minutos e já me deu 10 diagnósticos ou hipóteses, enfim. Você sai de lá lotado de medicamentos. E, então, assim, eu compartilho da ideia de que uma consulta psiquiátrica com qualidade, ela requer tempo, requer um acompanhamento, e requer que você realmente acompanhe, né, com um profissional, um psiquiatra ali, especializado naquilo, para poder te conduzir a um diagnóstico. E o que a gente vê é que essas pessoas, muitas vezes, elas vão em uma única consulta e esperam um milagre. Né? Elas vão ali e aí começam a usar o medicamento e aí por elas mesmas elas já param e aí falam que o remédio não resolveu. Então, essa adesão ao tratamento, eu acho importante a gente conversar sobre isso e partir do pressuposto que a aceitação é o primeiro passo. Se a gente não aceita, né, que a gente tem um certo tipo de necessidade de mudar, não estou falando só medicamento, mas a importância da alimentação saudável, da atividade física, de estabelecer uma rotina. Muitas vezes o nosso problema é falta de rotina. A gente fala que não tem tempo, mas a gente não tem a rotina. A gente tem tempo. Né? Você sabe, a gente, né, estudante, você como residente, a gente arruma um tempinho, né, para ir para academia, para ir para ir no barzinho bater um papo, para poder fazer uma aula para uma atividade de uma residência, para poder estar na residência, para dormir, para ouvir uma música. Então a gente tem que estabelecer rotinas para que a gente possa desenvolver esse processo dessa ansiedade. E um dos pontos do sono também requer uma mudança comportamental, né? Que aí a gente nem pode falar muito aqui, porque senão a gente não vai ter tempo de debruçar em cima dessa temática. Mas o sono também é uma falta de educação comportamental, né? As pessoas querem deitar na cama e dormir, fechar o olho com o celular na mão. Né? E aí falam no consultório, mas eu não durmo. Como? Mas não tem como eu dormir. Com a tela do lado, você totalmente estuda numa cama, faz tudo na cama, você acabou de ingerir um café, quer fechar o olho e dormir, mágica. Então, assim, a gente não tem cultura de trabalhar sono como um processo, né? O nosso cérebro ele precisa de entender aquilo. E a gente tem que trazer isso para o paciente também, a importância dele aderir a essas mudanças comportamentais e aderir também ao tratamento medicamentoso. Sei lá, vou tomar uma cerveja, eu quero saber, eu fico curioso em entender, né, e da onde vem, os ingredientes e tudo mais. Nada mais justo do que eu explicar para o meu paciente o que está acontecendo com ele. Então, essa questão da ansiedade que eu falei aqui no início é uma coisa que eu acho que todo paciente que é ansioso tem que entender, né? Que a ansiedade é esse processo, é natural, o motivo que a gente fica com o coração acelerado é porque o coração bate mais forte, porque a gente está, é como se o corpo estivesse interpretando uma situação de fugir ou lutar, e aí a gente precisa ter sangue nos músculos, o coração tem que acelerar mesmo para acontecer isso, a nossa respiração fica ofegante, a gente respira mais rápido, aumenta a frequência cardíaca, a gente tem que puxar os dois para dentro, a gente tem que ter oxigênio disponível nos músculos, a gente fica com a mão dormente, às vezes a extremidade fica fria, a ponta do nariz dormente, às vezes até a boca fala tremido, porque não é para ter sangue nas extremidades, a gente precisa de sangue nos músculos, nos órgãos nobres, e às vezes isso essa sensação toda gera mais medo ainda, e a pessoa fica mais estressada ainda, fica mais ansiosa ainda. Então, o primeiro passo para resolver a ansiedade é entender o que está acontecendo com você e estar preparado para, no momento de uma crise mais ansiosa, você entender que aquilo está acontecendo e se acalmar, e não virar uma bola de neve da ansiedade. Então, a psicoeducação é uma coisa que tem que ter em toda consulta, na minha opinião. E outra coisa também, né? Principalmente agora no contexto de Covid, está sendo muito importante explicar isso também, porque às vezes o paciente confunde. A gente tem visto muito paciente que chega no serviço de urgência achando que está com desconforto respiratório e, na verdade, está com crise ansiosa, porque os sintomas são parecidos. Uma pessoa que fica ofegante, que fica com o coração acelerado, às vezes ela levanta e fica um pouco tonta, poxa, é tudo que a gente está ouvindo que é sinal de alarme para o Covid, né? Desconforto respiratório, tonteira. E a pessoa que não entende bem esse sintoma que ela está sentindo, muitas vezes ela vai até se expor a um ambiente de pronto atendimento sem estar com Covid. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que a gente atendeu o paciente lá
na psiquiatria que chegaram para um atendimento clínico e depois descobriram que, na verdade, era psiquiátrico. E aí, é claro, né, o tratamento tem que ser totalmente diferente, porque a causa daquilo é totalmente diferente, mas, mais uma vez, a psicoeducação é o mais importante. E acontece muito isso também que você falou, Emerson. Quanto mais a pessoa está esclarecida, mais fácil o tratamento de longo prazo dá certo. Então, hoje mesmo, coincidentemente, eu tive 2 pacientes que voltaram de uma consulta muito melhor do que a primeira consulta. Tem com um componente ansioso envolvido aí. E as 2 pacientes muito bem esclarecidas, que entenderam a necessidade, eram casos de medicação, entenderam a necessidade de medicação, entenderam que a psicoterapia, né, o psicólogo ajudaria, já estavam até fazendo. Então, a melhora é gritante de um mês para o outro, mas a gente sempre tem que ficar batendo na tecla que o processo é de longo prazo, que a gente tem que seguir uma metodologia antes de diminuir as medicações ou tentar tirar. O paciente tem que saber que quanto mais vezes ele tem crises, menos a chance dele voltar ao estado basal anterior dele, porque uma coisa vai levando a outra. Às vezes o medo de ter uma nova crise de ansiedade é ansiogênico. Então, isso tudo de conversar com a pessoa é interessante. E a gente vê muito isso, infelizmente, que você falou. O paciente chega, começa o tratamento, vai muito bem, aí vai no primeiro retorno, aí você vê aquela pessoa sumir, aí dali a 6 meses volta pior. E o problema é que, isso que eu falei, quando ela volta pior, é cada vez mais difícil retornar ao estado atual. É mais difícil iniciar, às vezes, um antidepressivo novamente, novos efeitos colaterais. Então, sempre, sempre, sempre a psicoeducação, que o paciente entender o que está acontecendo, ajuda. Não tem nenhuma vez que não ajuda. Isso é bem importante porque eu tenho um professor que ele trabalha no pronto-socorro de unidade cardiológica. E ele fala que ele prescreve muito mais ansiolíticos do que medicação para o infarto. Né? Então, é uma apreensão, vai gerar um ataque cardíaco, vai gerar um mal-estar, vai gerar... Então, esses sintomas é aquilo que você pontua. Se eu tenho uma psicoeducação, que eu sou apaixonado, para mim, assim, a psiquiatria, o que muitas vezes falha é esse processo, né, de fazer a adesão linkada com o que eu tenho. Primeiro passo, o que eu tenho? Né? Como que eu cuido disso? O que isso vai representar para mim no meu dia a dia? Né? Talvez a sua ansiedade não represente tanto para você, mas para mim representa. Está repercutindo no meu trabalho, está repercutindo na minha vida, né, profissional, pessoal, afetiva. Então, isso está impactando, sim, o meu dia a dia. E isso não tem uma receita pronta. Né? Então, a psiquiatria, para mim, é linda por causa disso, porque não tem como você cuidar de forma padrão. Cada ser humano ele é singular. Né? Então, a gente percebe que, na prática, as pessoas querem ouvir outros e aí quer comparar a forma de tratar de outros, só que não é assim, né, que as coisas da psiquiatria funcionam. A gente precisa realmente de um trabalho a longo tempo para a gente poder realmente chegar e aproximar de uma possível hipótese aí diagnóstica, enfim. E alguns precisam de medicamento, outros não. Né? Então, e reconhecer, às vezes, que você precisa de um fármaco, isso não é algo de outro mundo. Né? A importância da adesão, que as pessoas às vezes eles ficam com medo da dependência. Eu acho que a pergunta que eles mais têm, né? Eu vou ficar dependente desse remédio? Será que o que isso vai me acontecer? Então, acho que é esse diálogo, né? O que eu vejo é a dificuldade em adesão com medo da dependência e a dificuldade de adesão por alguns efeitos adversos comuns. Né? Boca seca, enfim, alguns aumentam a ansiedade, outros não. E aí, se você ler a bula, você vai ter aquilo tudo. Então, assim, né? E aí começa o paciente suspender isso por conta própria. E isso é um grande problema, porque aí você começa do zero com ele. Né? Aí você vai conversar, por que você parou? Ah, porque não me fez bem. Volta no profissional, vão reavaliar os sintomas, vão reavaliar a dose, vão reavaliar o fármaco. A psiquiatria tem muitas opções. Psiquiatria moderna, hoje, a gente tem fármaco, assim, de todos os perfis do mundo que a gente possa imaginar. Desde acesso, né, questão econômica, até os melhores e mais efetivos. Então, não existe um padrão único para todos os pacientes. Esse é um ponto-chave para a gente poder conversar e as pessoas entenderem sobre, né, essa questão mesmo da adesão ao tratamento, como que isso, né, interfere no dia a dia desse processo da ansiedade. E aí, eu acho que seria importante a gente falar disso e falar das complicações.
eu tenho um transtorno de ansiedade, né? E aí, se eu não tratar, o que que vai acontecer comigo? Né? Seria bom a gente trazer essa vertente. Isso aí. Primeiro, sobre os medicamentos, isso que você falou está perfeito. O ajuste realmente é fino. Acontece de muitas vezes o paciente chega, você precisa iniciar alguma medicação, e se ele tem um efeito colateral, é importante que ele te fale desse efeito colateral, porque senão não tem o que você fazer, né? É melhor do que ficar largar um medicamento e ir procurar dali a 3 meses e tentar de novo um chute e apertar de primeira novamente. Não é bem assim que funciona. Essa questão do medicamento é muito complicado também, porque acaba se polarizando, né? Nossa, será que ele é um psiquiatra que não usa medicamento nenhum? Será que ele é um psiquiatra que sai dando medicamento? E muitas vezes, e não é para ser assim, né? Cada caso é um caso. A gente não tem que demonizar medicamento nenhum e a gente também não tem que usar sem critério. Por isso que cada consulta é uma consulta e exige tempo de conversa para entender aquele paciente, entender como ele era, de entender a história familiar dele, se na família dele tem pessoas com problemas parecidos, ou se isso é uma coisa dele, se teve uma ruptura, se tem algum motivo que causou aquilo ali, que você conseguiu identificar, quanto tempo de sintoma, qual é a expectativa dele, qual é a situação financeira desse paciente, ele vai conseguir manter esse tratamento, tudo isso tem que ser levado em conta. Só que o que é interessante em relação a essa briga, né, de dependência, não dependência de medicamento, é que normalmente o paciente que tem mais potencial de abuso de medicamento é o que mais quer. E o paciente que menos tem é o que menos quer. Então, assim, ia ser bom se pudesse trocar, né? Se o paciente que tem potencial de abuso segurasse a onda e o que não tem fosse mais mente aberta em relação ao uso dos psicofármacos. Mas uma coisa que é muito importante também, a gente sabe que as pessoas confundem muito, é que antidepressivo, gente, não tem potencial de abuso. Não vicia. Antidepressivo não. Eu nunca vi paciente com vício de antidepressivo. A gente tem que diferenciar o que é uma necessidade prolongada de um antidepressivo, de um remédio, do que é um vício, do que é uma tolerância. E quando a gente está falando de tolerância e de vício, a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que quando fica sem um medicamento, ela tem sintomas de abstinência e ela fica desesperada para tomar. É quase como se fosse um efeito de abstinência de uma droga qualquer mesmo. E esses remédios que têm potencial de abuso, geralmente são aqueles benzodiazepínicos, são aqueles da receitinha azul. É o Rivotril, o Zolpidem, apesar de não ter receita azul, ele tem um potencial de abuso. Tem alguns medicamentos que têm esse potencial maior. Mas os antidepressivos não. Os antidepressivos estalopram, sertralina, fluoxetina, são medicamentos que às vezes ele tem um sintoma ou outro de retirada. O que significa isso? Se o paciente estiver tomando a longo prazo e parar de uma hora para outra, ele pode ter uma dor de cabeça, uma tremedeira, mas é uma coisa que para rápido e não tem esse potencial de abuso, essa necessidade de tomar. Tanto é que nas consultas psiquiátricas, o paciente que vai querendo renovar a receita de qualquer custo, geralmente são as receitas azuis. Você não vê ninguém desesperado aí para receita de antidepressivo por causa de abstinência. Não à toa, os benzodiazepínicos precisam de um receituário azul, que é um receituário mais restrito, precisa de informação a mais para pegar, vai ser mapeado o médico que te prescreveu, e os antidepressivos não têm isso. Não à toa também, uma informação importante que as pessoas às vezes não sabem, muito mais clínicos gerais e cardiologistas prescrevem os benzodiazepínicos, que são os Rivotril da vida, do que psiquiatra. O psiquiatra prescreve menos benzodiazepínico do que clínico geral. Então, às vezes, o profissional que estaria mais habituado, né? Não vou falar que mais capacitado, porque isso qualquer profissional pode se capacitar. Mas pelo menos mais habituado, geralmente, o psiquiatra está. E é o que menos prescreve. E eu não posso deixar de falar que não é para demonizar o benzodiazepina. Tem muita situação, inclusive no transtorno de ansiedade, que ele vai ser um remédio interessante. Ele vai tirar a pessoa de uma situação de pânico total, às vezes, e devolver ela a tranquilidade de entender o que está acontecendo com ela. Então, resumo de tudo isso que eu falei. Não é para demonizar medicamento, cada caso é um caso, mas tem que ser usado com critério. A segunda coisa, para diferenciar, né, o que eu tinha dito, da tolerância com a necessidade crônica de um medicamento, vou citar um exemplo, outras doenças, que às vezes com a doença psiquiátrica as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, se ela tem um diagnóstico de pressão alta, a gente pode tentar para ela atividade física e dieta e ver se a pressão melhora. Muitas vezes a pressão melhora. Não são poucos os casos que as pessoas chegam com algum acréscimo de pressão arterial ou de glicose um pouco acima do normal e quando a gente entra com atividade física e dieta, esses níveis caem para os níveis saudáveis. Mas tem muitas vezes que isso não se resolve, que a dieta e a atividade física não são suficientes.
E essa pessoa vai ter que tomar, às vezes, um antihipertensivo, às vezes uma metformina, algumas pessoas vão evoluir a longo prazo para insulina. E por que as pessoas têm que tomar isso? Porque se elas pararem de tomar, a pressão volta a subir, a glicose muitas vezes volta a subir. Porque é uma questão endócrina do metabolismo dela que não está funcionando adequadamente. E a gente tem a medicina moderna que é capaz de devolver essa pessoa, essa pressão, essa glicose a um nível normal. E se ela parar de tomar um remédio, ela volta para os níveis ruins. Qual o problema de manter essas doenças não tratadas? A pessoa que tem uma pressão alta não tratada, ela vai ter lesão vascular, ela vai começar a ter lesão de órgão-alvo, ela vai ter lesão no olho, ela vai ter lesão no rim, e aos poucos ela vai tendo chance de infarto, ela vai ter chance de derrame, diversos problemas que uma pressão alta não tratada causa. Uma pessoa que tem uma diabetes não tratada, ela vai tendo a falência também às vezes ela vai ter uma cegueira, ela vai ter dificuldade de cicatrização, ela pode evoluir com um pé diabético, ter que amputar uma perna, problema renal, doença renal crônica. Então, é uma pessoa que também vai evoluir mal, porque se ela não tratar, ela não vai manter aquilo. Então, a pessoa com depressão, às vezes, a gente tem que falar isso com ela. Fala, olha, você tem uma doença, é uma doença como qualquer outra, que é multifatorial, ela é complexa, às vezes não tem uma explicação simples e orgânica, que é tal problema. Às vezes tem a ver com a personalidade da pessoa, com os comportamentos que ela teve, com a história de vida que ela teve, tem a questão genética, mas que existe uma questão orgânica é fato, isso não é uma coisa que é discutível. É tipo, a Terra é plana ou a Terra é redonda? Não tem discussão. A depressão é uma doença, ponto final e acabou. E como doença, ela tem tratamento. Algumas pessoas a gente vai começar a conseguir, com dieta, atividade física, psicoterapia, ela vai ficar bem. Algumas pessoas a gente vai ter que usar um antidepressivo por algum tempo e ela vai conseguir ficar sem. Mas algumas pessoas talvez vão ter que usar um antidepressivo para sempre. E uma reflexão que eu sempre gosto de propor para os meus pacientes que estão mais resistentes a medicamentos, principalmente se tratando de depressão e ansiedade, eu levanto para eles, né? Os medicamentos psiquiátricos não têm tanto tempo assim. Eles começaram a surgir lá pela década de 50, 1950. Então eu proponho, imagina que você nasceu antes de 1950 e você tem uma doença que atua nos seus neurotransmissores, que atuam, às vezes, em alguns sistemas do organismo que a gente nem compreende perfeitamente ainda, que te deixa desanimado, que te deixa triste, ou no caso da ansiedade, que te faz responder mal aos estímulos externos, que faz você receber estímulos que eram para ser normais como ameaçadores, ou estímulos que eram para ser um pouco ansiogênicos, como se fosse o mundo acabar, você acha que o mundo está fechando à sua volta, às vezes numa situação de estresse você estoura, você não consegue responder adequadamente, e aí alguém chega para você e te fala que tem um remedinho, que você vai tomar um comprimido por dia e vai manter um acompanhamento, às vezes vai ter um efeito colateral ou outro, mas que a gente consegue manejar. Se estiver ganhando peso, a gente consegue fazer uma troca, se estiver com a boca seca, a gente consegue adaptar, se estiver com uma tremedeira, a gente consegue mudar o remédio, se não estiver dando certo, a gente consegue trocar, e com esse remédio você vai ficar bem, sem esse problema. Você não tomaria esse remédio? Então, mais uma vez, né, é entender o que está acontecendo para diminuir esse tipo de preconceito, né, de achar que a psiquiatria é uma coisa de outro mundo, que às vezes é um castigo de Deus, ou que você tem que ser forte para conseguir, como se eu já tivesse ouvido alguma vez na vida alguém me falar que ia tratar pressão alta com força de vontade. Mas tudo bem, a gente respira fundo, explica e tem dado certo, sabe? A maioria das pessoas tem entendido quando a gente explica assim e está sendo cada vez mais fácil, até por conta de pessoas como vocês também que estão divulgando esse tipo de conteúdo, contribuindo para essa psicoeducação. Muito bom. Essa observação de ser forte, né, é uma questão bem importante, principalmente quando a gente fala da depressão, porque existe algumas questões que o paciente ele quer entender o porquê que ele tem depressão. E aí ele quer procurar, muitas das vezes, uma causa que é só causas tipo, eu tenho um emprego, tenho uma família, eu tenho motivos para ser feliz a todo momento, eu tenho uma depressão. Né? Por que que eu tenho isso? E aí começa aquela questão realmente de querer, né, não aceitar, de querer, né, gerar uma barganha, de querer jogar uma troca. E aí alguns, né, vão buscar a espiritualidade como uma forma de suporte super válido. Né? Inclusive a gente encoraja essa espiritualidade como suporte tanto da ansiedade quanto da depressão. E isso não é desvinculado de maneira alguma, certo? Do processo terapêutico, né?
com relação aos transtornos. E aí o paciente, ele quer saber, né, muitas das vezes, esses motivos do transtorno depressivo, e aí ele acaba esquecendo desses fatores químicos, né, de neurotransmissor, que existe uma produção disso a nível cerebral, e aí você está produzindo uma quantidade baixa, e esse remédio vai ajudar para que você melhore essa vontade de fazer as coisas, essa vontade de levantar da cama, de tomar um banho, de ir desenvolver as atividades habituais. E isso é um ponto chave que você pontua, que às vezes a pessoa não entende, né? Acha que o outro não quer fazer nada porque, né, é dele, ele está no momento. Então, até que ponto isso realmente é o momento e até que ponto isso se torna um agravo e a complicação quando não é tratado. Muitas das vezes a gente pega pacientes que vão deixando isso, né, esses processos irem passando, quando ele chega para a gente, ele já chega com alterações de um emagrecimento muito intenso, uma desnutrição, ou ele chega já com alucinações, né, já chega já com complicações a nível de socialização prejudicada, chega em pânico, né, com ataque de pânico. E aí eu acho que a gente poderia agora abordar as complicações, né, dessa depressão quando ela é não tratada e dos outros possíveis ganchos, né, que eles podem vir se a gente não tratar isso, né, em um tempo Bacana. precoce, de uma Bacana que forma. a gente fez o link da ansiedade para a depressão naturalmente, né? Foi interessante isso. Que A era, gente era já o nosso foi. segundo assunto, né? Mas, sim, é isso aí. Pensando em critério diagnóstico para a depressão, né? A gente, o transtorno depressivo maior, que às vezes a gente chama popularmente como depressão, a gente tem que ter uma anedonia, que é uma perda das atividades que lhe causavam prazer. Então, se você gostava de jogar futebol e parou de gostar, se você gostava de ouvir música e parou de gostar, se você sentia prazer em um alimento diferente, parou de ter. Às vezes coisas menores a gente consegue identificar quando a gente está conversando. Às vezes o paciente fala, poxa, quando eu saía de casa de manhã e via o sol, né? Às vezes saindo o sol abrindo, isso me trazia uma alegria e não me traz mais. Então a gente vai notando pequenos pontos da anedonia, que é essa sensação de perder o prazer pelo que te dava prazer, ou uma tristeza muito grande. A pessoa que tem ficado muito triste, chorando muito, perdeu a alegria de viver, e tem que ter um desses dois e mais alguns critérios, né? Para a gente pensar em critérios diagnósticos de depressão, e aí isso varia. E aí é uma parte interessante também. Porque muitas vezes as pessoas acham que esses critérios vão ser aquela depressão que a gente vê em filme e novela, que é a pessoa que fica chorando dentro do quarto, totalmente melancólica. Esse é um tipo de depressão, mas não é nem a mais comum. A gente tem perda de sono, pessoa que fica com insônia, não consegue dormir, cansaço, sonolência durante o dia, perda de concentração, perda de memória, irritabilidade. Então, tem gente que está irritado, ansioso, com raiva, e na verdade é um sintoma depressivo. E a gente tem que sempre identificar o que é sintoma e o que é transtorno, né? Porque também tem o critério do tempo. Todo mundo tem um dia ruim, às vezes a gente tem uma semana ruim, às vezes a gente tem até 2 semanas ruins. Época de Covid, né? Às vezes a gente tem até um pouco mais que isso, mas pensando em critério diagnóstico mesmo, acima de 2 semanas é um tempo para a gente se preocupar. E é igual eu te falei, né? Na psiquiatria não existe isso da gente colocar um livro, um planinho de critérios debaixo do braço, riscar os critérios e considerar a doença ou não. Sempre tem que ter uma avaliação comparando como que é a personalidade da pessoa antes e depois, como que é o ambiente familiar dela. Às vezes vai chegar um paciente lá que ele é mais para baixo, ele é mais tímido na dele, mas ele sempre foi daquele jeito, a família dele é assim. Isso não é um problema. A gente não vai medicar esse paciente. Mas às vezes chega uma pessoa que é alta astral, igual você aí, e tá muito triste. Aí não. Aí acende o alerta, né? Qual que é as complicações, né? Que você perguntou sobre uma depressão não tratada. Isso é o que a gente mais vê na minha realidade ali na residência, porque é até um pouco enviesada, porque eu estou numa enfermaria psiquiátrica. Então eu vejo os pacientes mais graves, que mais demoraram a procurar um tratamento ou cujo tratamento menos funcionou. São os pacientes que chegam ao ponto de precisar de uma internação. Muitas vezes são pessoas que tinham uma vida completamente normal, começaram a ter um problema ou outro de depressão, e aí finalmente chegaram a um ponto de não comer mais, ou de algum familiar que precisou levar, porque às vezes o paciente não estava conseguindo tomar banho sozinho, ou se alimentar sozinho, ou não estava querendo fazer as coisas. A gente chama as atividades, a gente separa na medicina, né, as atividades instrumentais da vida diária, que é a capacidade da pessoa fazer o próprio alimento, pagar suas contas.
até as atividades básicas, que é tomar banho, levar comida até a boca, fazer suas próprias necessidades e se limpar. Então a gente vê que a depressão pode chegar a esse ponto. E a gente tem também, infelizmente, os casos de tentativa de autoextermínio, né? Às vezes a pessoa chega num ponto de tamanha tristeza e desesperança que a depressão, ela entra, ela é uma doença do pensamento da pessoa, que a gente fez a comparação aqui com outras doenças, né? Pressão alta e diabetes, por exemplo. E quando a pessoa tem pressão alta, ela entende com muita facilidade que ela pode tomar um medicamento que vai voltar para a pressão para o normal e ela vai deixar de ter os riscos aumentados das complicações provenientes daquela doença. Para a depressão isso é muito complicado. Eu, como médico, estou acostumado a ver pacientes com depressão melhorando. Eu sei que um paciente com depressão está doente, que a gente vai tentar identificar as causas, que a gente vai tratar do ponto de vista farmacológico, mas também do ponto de vista psicológico, de entender personalidade, comportamento, a história de vida, tudo isso é sempre abordado, sempre gosto de ressaltar, mas enfim, vamos tratar a parte orgânica também, e que depois de tratado o paciente volta à vida o mais normal possível, dentro daquilo que é das capacidades dele, da realidade dele. Só que o paciente às vezes não consegue pensar isso, porque como é uma doença que está ali no pensamento dele, é como se o paciente com depressão enxergasse a vida cinza. Ele não sente mais alegria. Aquele pôr do sol que eu falei que achava bonito, às vezes não acha mais graça. Ele é uma sensação de desesperança o tempo todo, como se todas as portas estivessem fechadas para ele e nenhuma fosse abrir. Ele tem uma tendência, o paciente que está com depressão, ele tem uma tendência a enxergar tudo pelo ponto de vista negativo. E isso é problemático, porque uma pessoa que enxerga tudo do ponto de vista negativo, ela não vai ter esperança. Às vezes ela deixa de procurar ajuda de quem mais quer ajudar ela, porque ela vai sentir um desconforto, ela vai sentir que ela está incomodando. Então, às vezes ela tem um familiar ou um amigo, a pessoa que está mais interessada em que ela peça ajuda. Só que ela sente que aquilo não é o que a outra pessoa vai entender. Ela tem uma dificuldade de enxergar tudo, qualquer coisa positiva. E aí, às vezes, essa pessoa, infelizmente, chega a um ponto de precisar de internação. Mas a parte boa que eu queria trazer também é que a gente vê isso melhorando. A gente vê muito paciente que melhora. Eu estou tendo experiências muito positivas no IPSEM, de pacientes que chegam para internação extremamente mal, às vezes com emagrecimento, que não conseguem comer, que não conseguem fazer suas necessidades. A gente otimiza o tratamento, que às vezes são pacientes que já começaram o tratamento e por algum motivo, ou seja, adesão medicamentosa, seja resistência mesmo não funcionou, mas dentro da enfermaria, com a possibilidade que a gente tem de chamar um psicólogo para trabalhar junto, de investigar se tem alguma doença orgânica além, a gente consegue tratar esse paciente e às vezes é igual um mágico. É muito legal você ver ali depois da alta, o paciente volta para o retorno conosco mesmo, né, que a gente dá alta, mas a gente continua acompanhando ele ambulatorialmente, e às vezes depois da alta ele volta 7, 15 dias depois para a consulta de retorno, e aí aquele paciente que não comia, chega andando, sorrindo, aí o esposo, a esposa conta que está fazendo atividade, está fazendo a própria comida, que está conseguindo cuidar do próprio medicamento. Isso é a parte sensacional da psiquiatria, que às vezes a gente acha que a depressão a pessoa vira aquilo, né? E não, é uma doença que quando a pessoa sai, ela volta para o normal dela. Isso é maravilhoso. Muito bom. Essa colocação da depressão a nível de qualidade de vida, né, do paciente, é super importante, tanto a ansiedade quanto a depressão, as pessoas reconhecerem como é importante você fazer o diagnóstico precoce disso para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. O que a gente percebe é que muitas das vezes o paciente ele tem um problema, por exemplo, uma obesidade. Essa obesidade gera uma diminuição da autoestima. Muitas das vezes o controle desse processo alimentar vem de uma ansiedade, de uma depressão, e aí a pessoa quer emagrecer somente com processos de medicamentos para o emagrecimento. Então, assim, como que isso hoje tem afetado, né, o comportamento de um trabalho, pessoas que não conseguem, por exemplo, focar, tem alteração de memória, não consegue um emprego, não consegue um rendimento para alcançar um concurso público, por uma falta de atenção, que muitas das vezes é um processo de ansiedade ali, que está comprometendo o seu desempenho do dia a dia. O sono, que muitas das vezes vai alterar um processo patológico futuro, que o sono é uma necessidade humana básica de qualquer ser humano, inclusive protetor cardíaco, né? Então, assim, a gente precisa de entender isso, né? Não é só simplesmente o rótulo ansiedade e depressão como doença, mas uma pergunta para vocês aí, né, que estão ouvindo a gente, o que isso tem
influenciado no dia a dia de vocês, né? Como que é estar todo dia ali com aquele processo, aquela tensão, aquela aflição, aquela irritabilidade, nada tá bom, nada vai dar certo e ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer e aquilo constante. E eu tenho um professor que ele falava muito, fala muito, que o paciente depressivo ele respinga em todo mundo que está ao seu redor. Né? Então, é muito comum o processo depressivo, a família, ela também está ali sofrendo com aquilo, né? Aquela forma de lidar, aquela irritabilidade, aquela impaciência, aquela parte conjugal já não é mais a mesma. Então, isso respinga. Então, isso vai gerar também um processo com os filhos, né? E a gente tem aumentado muito o número também de, aproveitando o gancho, de depressão na infância, ansiedade na infância, pelo reflexo de comportamento, né, de convívio ali e de outros fatores, lógico, o distanciamento, o uso de telas, a rotina dessas crianças que mudaram. Então, trazer mesmo esse leque desse diagnóstico precoce, esse tratamento, e não chegar a um ponto que, inclusive, eu fiz uma caixinha e as pessoas falei o que, que representava a depressão e ansiedade e alguns falaram sofrimento, né? Alguns falaram suicídio, né? Falar sobre a questão do suicídio que a gente nem vai falar muito aqui, mas prometemos voltar em outro momento para abordar que é um assunto bem complexo, né? E multifacetário e a gente não daria conta de abordar sobre essa temática. Psicose, surto psicóticos, né? Pessoas que começam a ter alucinações, enfim, por causa de uma depressão, ouvir vozes, vultos, enfim, por causa de uma depressão que não é tratada. Então tem muitas complicações envolvidas, né? É uma doença como qualquer outra, né? Igual o Pedro fez uma colocação do diabetes com alteração de amputação, de alteração renal, depressão também, né? Ela não é e não nunca vai deixar de ser uma doença só de tristeza, né? E ao ponto que eu queria chegar é isso que você começou falando e que mais a gente ouve. Doutor, mas eu não tô me achando triste. Eu tenho depressão, eu não tô me achando triste, né? Eu tô me achando bem, né? E aí a gente percebe realmente esse rótulo da depressão só com tristeza, né? E aí você trouxe muito bem aí no início essa fala que nem sempre, né? Essa vai ser somente a tristeza um único fator da depressão. E existem vários critérios. E a gente trouxe essa ligação da ansiedade com depressão porque é como se puxasse, né, Pedro? É um processo que é muito próximo, né, a ligação de uma patologia com a outra. Então é importante a gente falar dessas temáticas para que vocês também entendam e reconheçam que se esse tratamento não for feito, a gente chega em dois possíveis diagnósticos, quatro, cinco, e aí onde as pessoas entram e falam assim, nossa, mas esse doutor vai me sedar de tanto remédio. Talvez se você chegasse antes, né, Pedro? Não precisaria talvez só de Não, uma não, não. terapia, Não, de não uma é mudança de intenção de, comportamento, e aí não, vai. mas não é intenção de ninguém sedar ninguém, né? Isso, você tornar um paciente sedado é uma falha terapêutica. Ninguém faz psiquiatria querendo sedar ninguém, não. Deixa eu aproveitar, a Aline fez um comentário aqui. O que você acha da gente fazer esse comentário e depois eu já vou passar para complementar, né, Enes? Falar algumas sugestões que a Sim, gente tem, algumas recomendações nesse contexto para a gente chegar ao ponto de vista mais prático aqui. A Aline falou aqui ótimo. que lembrou de quando começou a trabalhar no Hospital do Câncer, que uma paciente faleceu e a causa da morte dela não foi o câncer, foi a depressão relatada pelos médicos. E aí eu até vou linkar com o que você estava falando agora, dessa questão da. Vou resumir o que você falou, né? Quando você fala de sono, de memória, de concentração, de alegria, de estar simpático, a gente está falando de qualidade de vida. E às vezes, aí duas coisas. Primeiro, sobre o que a Aline disse. Realmente, a gente, na hora que a gente vai assinar qualquer atestado de óbito, né, quando uma pessoa morre, a gente sempre tem as causas imediatas de morte, as causas a básica e as causas que contribuíram para aquilo. E como, vou te dar um exemplo, se uma pessoa pula de um prédio, a causa imediata vai ser a queda que ela teve. Só que a gente tem, às vezes, se esse foi o motivo foi um suicídio, a gente tem como causa, fator contribuinte, né, do caso, e às vezes até como causa básica, a depressão. Então a gente tem que estar atento para isso, porque sim, chega a esse ponto. E mais do que isso,
é a questão da qualidade de vida. Também tem um outro indicador que a gente usa para identificar quais são as doenças que afetam mais a qualidade de vida das pessoas. É um indicador que chama DAILY. É um ajuste de dias de vida perdido de acordo com a incapacidade. Então, esse ajuste faz, inclusive, ele é graduado. Por exemplo, se você teve um acidente e ficou tetraplégico, e você era jovem, vamos supor que sua expectativa de vida no seu país era até 70 anos e você tinha 30. Então, poxa, você teve 40 anos comprometidos e aí multiplica por um fator de acordo com a gravidade que você teve e a gente consegue comparar uma doença com outra, qual está afetando mais a qualidade de vida da população. E as doenças psiquiátricas estão em segundo lugar. A única coisa que ganha de doença psiquiátrica para essa perda de qualidade é dor lombar. De resto, a psiquiatria ganha. Então, a gente vê que o impacto econômico, social, financeiro, ele é gritante quando a gente está falando de doenças psiquiátricas e doenças psiquiátricas não tratadas, né? Porque quando a gente trata as doenças psiquiátricas, a gente retorna ao normal. E assim, o que fazer, né? A gente falou, resumindo aqui o que a gente falou hoje, a gente falou sobre ansiedade, falei um pouco sobre o que é ansiedade, o que é transtorno, o que é sintoma, por que a gente tem esses sintomas orgânicos, né? Por que o coração palpita, por que a gente fica ofegante, o que o cérebro está interpretando. E aí a gente falou para depressão, falou um pouco também de critério para a gente fechar um transtorno depressivo, por que está aumentando durante a pandemia, essa questão do isolamento social, essa questão dos estudos, tentando até investigar se tem uma participação do vírus local ali, não só de inflamação, mas talvez o vírus acessando o sistema nervoso central através do sangue, através do bulbo olfatório, enfim, várias hipóteses para tentar justificar, mas o que a gente pode fazer, né, no meio da pandemia. Então, assim, a gente está já há mais de um ano de pandemia, querendo ou não, a gente começa a se habituar com a realidade, tem que traçar planejamento do que fazer a respeito. Até porque a gente não pode ficar dependendo das autoridades resolverem um problema para a gente, porque está muito devagar. A gente tem que parar de negar o problema e dar um jeito, do jeito que a gente pode. Então, algumas indicações que têm sido consenso, assim, através de estudos que fizeram que funcionou mundialmente, não só no Brasil. Primeiro de tudo, não abrir mão de contato social. A gente não pode mais ter uma aglomeração, ter uma presença de cara a cara, mas a gente tem que usar a mão da tecnologia. A gente tem que telefonar, a gente tem que fazer chamada de vídeo, porque o contato social, por mais que não seja a mesma coisa fazer uma chamada de vídeo do que sentar para conversar, não deixa de ser contato social. É importante você ver outra pessoa, conversar com outra pessoa. Isso é fator de proteção contra essas doenças. Segundo, filtrar, né, as informações que chegam até nós. Então, cara, ninguém tem necessidade de ver jornal o dia inteiro. Você vê 1 hora de jornal ou ler na internet, escolher um site de notícias, você já tem o suficiente. No resto do tempo, não tem porquê. A gente tem que começar a se perguntar, né? Por que isso está me fazendo mais mal ou bem? Eu estou acessando esse tanto de informação, mas isso está mudando alguma coisa na minha vida? Eu estou conseguindo fazer alguma coisa a respeito do que eu tenho visto? Ou não? Só está sendo uma fonte ansiogênica para mim? E reduzir. Hoje a gente tem a possibilidade de várias plataformas de entretenimento. A gente pode assistir um filme, a gente pode assistir uma série no nosso tempo livre. A gente pode aprender alguma coisa nova. O YouTube está aí de graça. Quem gosta de cozinhar, aprender a fazer um prato diferente. Quem está querendo uma espiritualidade maior, tem coisas espirituais na internet disponíveis. Quem quer aprender a meditar, tem isso também. Quem quer fazer academia, um exercício em casa, acha. Aí pulando para a terceira coisa, atividade física. Não tem como negar que a atividade física também ajuda. Poxa, mas a pandemia é a desculpa perfeita para quem não gosta de atividade física, né? É muito confortável se auto-sabotar nesse momento e falar assim, poxa, mas está tudo tão ruim, se eu não puder chegar em casa e ficar tranquilo e comer um chocolate, comer uma besteira, aí que eu vou ficar mal. Não, isso não é verdade. Você pode falar isso para você se você quiser auto-sabotar, mas não fale isso para mim, porque isso não é verdade. Atividade física e uma alimentação saudável ajuda a diminuir a ansiedade. Ela não vai te deixar mais ansioso. É aquele negócio, né? A gente vê muita gente arrependido de não ser saudável, mas eu ainda não vi ninguém que arrependeu de ter tido força para ir para um treino, para fazer uma atividade. Então tem que se cuidar sim. E essas são as principais, né? Dieta, atividade física, filtrar informações, contato social. Mas o resto, gente, cultivar bons hábitos, leitura, estudar, aprender alguma coisa nova, ouvir música para quem gosta de música.
comer com saúde. Existe, hoje em dia está cada vez maior a questão da nutrição comportamental, né, do comer consciente, de você prestar atenção no alimento que você está manuseando, quando você vai fazer, e prestar atenção na hora que você come. Tudo que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, de focar na atividade que a gente está, e tirar um pouco os estímulos externos, WhatsApp, televisão, notícia, tende a ajudar, tende a nos tornar mais concentrados, tende a nos permitir estarmos mais conscientes do que a gente está sentindo, e aí fica mais fácil prevenir problemas psiquiátricos e também identificar precocemente. Então, é claro que são muitas dicas, algumas a gente consegue fazer, outras não. Quem dera se eu conseguisse fazer todas, mas a gente tem que fazer o suficiente para a gente manter bem. E a partir do momento que a gente vê que está ficando mal, é hora de parar e procurar ajuda, né? Sim. Um ponto importante só é a gente também estabelecer uma rotina, né? Que as pessoas, elas tinham uma rotina e aí com a pandemia elas acharam que não precisava de manter uma rotina, de um horário para acordar, fazer as atividades, planejar. Essa rotina é super importante, seja ele com criança, idoso, adulto, e estabelecer esse novo normal, né? Igual você disse, não esperar que isso tudo volte o que era antes para me começar a olhar para mim, né? Enquanto pessoa humana. Que isso só tende cada vez mais a gerar adoecimento mental, que é o que a gente tem observado e visto esse aumento. Porque as pessoas estão esperando, 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 e isso não tem sido saudável. E aí uma participante até trouxe aqui uma fala que ela tem percebido que na UTI geral tem aumentado muito os casos de intoxicação exógena, né? Tentativas de suicídio realmente tem se aumentado muito, né? Em todas as faixas etárias e é realmente algo preocupante a nível de psiquiatria e realmente a gente pode falar isso posteriormente, né? Com mais detalhes, com mais Só para aprofundamento. citar isso, porque é um tema muito importante nessa questão do suicídio, a gente tem o telefone 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas. Então, qualquer pessoa que estiver pensando que fazer alguma coisa contra si mesmo, que às vezes não está motivado o suficiente para procurar ajuda, mas está triste o suficiente para pensar em morte, o ideal é procurar um psiquiatra, procurar uma consulta, procurar... Quando eu começo a me conhecer, eu mantenho esse controle, eu vou amenizando esses processos e a gente vai mantendo esse equilíbrio, né, no nosso dia a dia, enquanto controle também do processo aí do estado ansioso. E assim, eu acho que a gente falou muito aqui, né? Muito legal, porque a gente gosta de falar muito. E Empolga, né? espero que vocês tenham gostado, né? Foi muito legal assim, a interação de vocês aqui, falando, e a questão da integração, né? E também de vocês trazerem esses relatos. Isso é muito bacana pra gente. Né? A gente do outro lado fica muito feliz aqui em ter essa interatividade e tudo, porque faz sentido realmente pro que vocês querem ouvir e saber aí. E só agradecer mesmo, né, pela parceria aí, Pedro. Espero a gente voltar mais vezes, com outras temáticas, com outros assuntos e desmistificando essa psiquiatria aí, né? Quão ampla é, né? E desejar muito boa sorte aí nessa trajetória sua. Em breve eu tô chegando aí, se Deus quiser. Muito obrigado, viu? Fica de moral aí que a ansiedade passa, tá, gente? Eu estava ansioso no início, falei com o Emerson, era a minha primeira live, e é uma das coisas pra gente lembrar também. A ansiedade passa, a gente consegue lidar com ela, e no mais, se virar uma coisa patológica, pode nos procurar que a gente vai ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, eu estou disponível no direct também, pode nos seguir, posto bastante sobre isso aí. E obrigado pelo convite, Emerson. Foi show de bola demais. Vou continuar te acompanhando aí, que eu tô vendo que acho que tem conteúdo de ortopedia aí pela frente, não é isso? Tem muita coisa vindo aí. A gente vai vendo o que é Ah, comum, que tá repetindo e vai disparando, né? E conhecendo as especialidades, que é bem bacana. O momento atual que eu encontro, né? Mas, é, assim, agradecer mais uma vez, né? Todos aí. Pedro, ó, muito boa sorte aí. Sucesso aí para essa formação bem valeu. bacana. E a psiquiatria já tem um lugar bem Tô guardado esperando. aí futuramente. Tô esperando. Tchau, gente. Até mais. Olha, um abração, fique com Deus e até a próxima, viu? Obrigado, Pedro.